Olá pessoal, vamos iniciar os nossos estudos de Direito Processual Civil 1, nessa unidade primeira, para falar de dois temas muito importantes, que é o tema do litisconsórcio e da intervenção de terceiros. Inicialmente, quando nós vamos falar aqui de litisconsórcio, o que seria o litisconsórcio? O termo, o próprio tema, ele se relaciona a um consórcio da lide. É quando em um processo nós vamos ter mais de um autor figurando no polo ativo dessa relação processual ou mais de um réu figurando no polo passivo. E aí nós vamos verificar quais são as situações que a lei estabelece para que se tenhamos, como é classificado, inclusive pela doutrina, a existência desses litisconsórcios. A primeira forma de classificação, a primeira modalidade de classificação em relação a esse consórcio da lide, a esse litisconsórcio, vai ser relacionada quanto à acumulação de sujeitos. Quanto à acumulação de sujeitos, o litisconsórcio ele pode ser ativo, passivo ou misto. O que seria o litisconsórcio ativo? Quando eu tenho mais de um autor no processo, eu tenho litisconsórcio ativo. Quando eu tenho mais de um réu no processo, eu vou ter a chamado litisconsórcio passivo. E quando eu tenho no mesmo processo mais de um autor e mais de um réu, eu vou ter o chamado litisconsórcio misto. Outra forma de classificação do litisconsórcio é quanto ao tempo de sua formação. O litisconsórcio, se ele iniciar junto com a petição inicial, na origem do processo, com a distribuição da ação, o autor já colocou ali o polo passivo, por exemplo, mais de um autor, mais de um réu, ou no próprio processo, eu já tenho no próprio polo ativo, eu já tenho dois autores, esse litisconsórcio ele é inicial, porque ele iniciou-se junto com o processo. Agora, por vezes, esse litisconsórcio, essa intervenção de esse litisconsórcio, ele pode vir a acontecer no curso do processo. Nesse sentido, nós vamos ter, quanto ao tempo de sua formação, o litisconsórcio ele poderá ser classificado como ulterior, que é aquele que não começa junto com a petição inicial. Outra modalidade de classificação que nós temos se relaciona aos efeitos do julgamento da lide. Quanto aos efeitos do julgamento da lide, o litisconsórcio ele poderá ser unitário ou simples. Unitário se relaciona ao litisconsórcio que em uma única decisão vai afetar da mesma maneira, da mesma forma, todos aqueles litisconsórcios. Simples é quando o magistrado poderá dar decisões diversas para aqueles litisconsórcios. Então vamos dar um exemplo, para ficar mais claro, de litisconsórcio unitário. Vamos supor que vários condôminos de determinado condomínio ajuizem uma ação para pedir a nulidade de uma assembleia realizada, uma assembleia geral condominial. Então, pretendem em juízo a nulidade dessa assembleia por dizer que ela possui algum vício, correto? E nesse sentido, o juiz, a decisão proferida pelo magistrado, ela vai ser a mesma para todos esses litisconsórcios. Ou ele vai anular ou não vai anular aquela assembleia. E essa decisão vai afetar todos da mesma maneira. Então isso seria um exemplo de litisconsórcio unitário. Quando a decisão puder ser diferente, ela é litisconsórcio simples. Por fim, nós temos aqui quanto à obrigatoriedade de sua formação. Quando a lei exigir a presença de mais de um réu, por exemplo, no processo, nós vamos ter um litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário é quando a lei exige a presença, muitas vezes, de mais de um réu no processo. Olhem, eu posso ter então um litisconsórcio passivo necessário, um litisconsórcio passivo facultativo. Facultativo é quando o autor ele escolhe, por opção própria, colocar mais de um réu, tendo em vista que há uma relação, até mesmo uma garantia para o recebimento do seu crédito, correto? Mas ele não é obrigado, ele pode ajuizar somente contra o réu A ou somente contra o réu B, mas ele prefere, já que há uma relação nessa situação, colocar tanto o réu A quanto o réu B.
Agora, se a lei determinar que ele seja obrigado a colocar o réu A e o réu B, ele não pode colocar somente o réu A ou somente o réu B, porque se trata de uma hipótese de litisconsórcio necessário. Nesse sentido, pessoal, nós temos aqui outra questão para trabalharmos nessa unidade, é a chamada intervenção de terceiro. O que seria, então, essa intervenção de terceiros? Quando terceiros entram no processo para participar deste processo por alguma situação, por possuir algum interesse jurídico na demanda. O autor e o réu são as partes do processo, mas o processo, por vezes, eu posso ter terceiros que vão adentrar ao processo para poder participar dessa demanda. E aí nós temos 5 exemplos de terceiros que podem intervir no processo de forma facultativa, de forma obrigatória, que a lei vai estabelecer para poder atuar dessa forma no processo. Então, a intervenção ou ingresso, a intervenção do terceiro, sempre vamos ver qual é o interesse jurídico que este terceiro tem para participar, para poder intervir nesse processo. Ela está disciplinada lá nos artigos 119 até o artigo 138 do Código de Processo Civil. A primeira modalidade de terceiro que nós vamos estudar é a assistência, correto? A assistência, como nós falamos aqui, ela pode ser simples ou litisconsorcial. Assistência espontânea, né? Uma assistência, ela é um exemplo de modalidade de intervenção de terceiro espontânea, em que aquele que detém uma relação jurídica paralela com o assistido, o assistente, se ele possuir uma relação jurídica com o assistido, aquele que é o autor ou o réu da demanda, né? Ele pode atuar como um assistente simples no processo. Assistente simples vai estar disciplinado no artigo 121 e 122 do CPC. Este terceiro, ele possui uma relação jurídica com o assistido, então ele tem um interesse na consequência jurídica do julgamento em relação ao seu assistido, correto? Já a assistência litisconsorcial, este terceiro que vai entrar no processo, ele mantém uma relação jurídica não com o assistido, mas com o adversário do assistido. E aí, nesse sentido, ele adentra na lide e passa a figurar como uma parte, como um litisconsorte, correto? Ele vai ter uma atuação de terceiro interessado, correto? Então, na assistência, esse terceiro ele é um terceiro interessado que vai entrar, seja de forma simples, seja de forma litisconsorcial, dependendo dessa relação jurídica. A segunda espécie de intervenção de terceiros que nós vamos ver é a chamada denunciação da lide, correto? A denunciação da lide. Na verdade, não vai ser um terceiro interessado que vai entrar no processo, agora vai ser um terceiro que vai ser denunciado, que vai ser chamado para poder entrar no processo, correto? Quando falamos de denunciação da lide, estamos falando, pessoal, de uma inserção de uma lide secundária em relação a essa lide principal. Uma lide subordinada a essa lide principal. Como assim? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. É comum, por vezes, acontecer em questões que envolvem veículos. Tem um acidente que envolve, né, um veículo que avançou um sinal e atingiu um transeunte, e aí esse transeunte ajuiza uma ação como autor pedindo a declaração da responsabilidade civil dessa empresa, pedindo dano moral pelos danos imateriais, né, pela responsabilidade civil que essa empresa tem na condução dessa atividade. A empresa ela é a parte ré, e quando ela chega ao processo, ela denuncia a lide, ela chama a lide, ela denuncia um terceiro, que, por exemplo, pode ser uma seguradora. Olha, eu sou a empresa, eu posso responder, mas eu já estou chamando aqui no processo, eu quero que seja chamado ao processo, a seguradora, porque eu tenho um contrato de seguro com um terceiro que é responsável para acobertar eventuais acidentes que acontecem. Então eu já quero pôr ele no processo para a gente poder verificar, inclusive, essa minha demanda em relação a esse terceiro. Lembrando que sempre que falamos de intervenção de terceiros, estamos falando também de medidas que visam assegurar economia processual.
para aproveitar e otimizar atos processuais que poderiam, por vezes, ser discutidos em outra lide. Eu já tenho aqui a garantia desse processo, certinho? A terceira modalidade de intervenção de terceiro que nós temos é a chamado chamamento ao processo. O chamamento ao processo, ele decorre de uma iniciativa do réu. Então, o chamamento ao processo é o réu quem vai chamar essa outra parte para poder vir até o processo, correto? Então, nesse sentido, nós temos que observar o chamamento. Existe, na verdade, um objeto de uma responsabilidade solidária. Existe, na verdade, aí obrigações solidárias que foram garantidas por fiança. E o objetivo do réu chamar esse terceiro ao processo é que ele quer criar um título executivo para posterior subrogação. Esse terceiro aqui, ele vai ser um terceiro chamado ao processo, o terceiro que vai ser chamado decorrente de obrigações solidárias que existem entre os próprios réus, correto? Então, até mesmo para garantir a existência de um título executivo para posterior subrogação em relação a esse réu que possui uma relação para com aquilo que o autor tem pedido. Esse seria o chamamento ao processo, sempre feito por iniciativa do réu. A quarta modalidade que nós temos de intervenção de terceiro é o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto lá nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. O objetivo desse incidente é descaracterizar, desconsiderar a pessoa jurídica, que a princípio ela teria responsabilidade para poder quitar e poder adimplir as obrigações que o juiz lhe impuser, e posteriormente incluir na lide, incluir no processo os sócios dessa empresa. As pessoas físicas, em regra, quem vai responder pelo patrimônio da pessoa jurídica é a própria pessoa jurídica. A empresa que está sendo processada, o seu patrimônio que vai ser responsável para poder adimplir eventual condenação, eventual dívida que ela contraiu com as outras pessoas. Mas em algumas situações, até mesmo observado um abuso da empresa, uma dilapidação do seu patrimônio, a parte ela pode pedir ao juiz para que ele desconsidere aquela personalidade jurídica e inclua no processo os sócios dessa empresa de forma direta, para que eles possam ser cobrados pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica. Então, esses terceiros, que são os sócios, eles entrariam no processo e o juiz analisaria se essa desconsideração ela é devida ou não quando o autor lhe provocar, correto? Por fim, nós temos a última modalidade de intervenção de terceiro, que é o chamado amicus curiae, que está previsto lá no artigo 138 do Código de Processo Civil. Amicus curiae é chamado também de amigo da corte. É um terceiro interessado no julgamento dessa causa. E ele pede ao juízo, ele pede àquele órgão que está julgando determinada demanda, ele demonstra o seu interesse jurídico, e ele pede ao determinado órgão que ele possa participar como uma forma de demonstrar questões que muitas vezes são até mesmo além de questões jurídicas. Então, determinadas entidades, determinados grupos de discussão, ao ver temáticas que influenciam no desenvolvimento e na consecução de suas atividades, por possuírem interesse, eles pedem para ingressar para que eles possam participar de uma forma democrática, auxiliar na construção democrática da decisão jurisdicional. Vamos dar um exemplo. STF discutindo sobre possibilidade de legalidade, de liberar a possibilidade do aborto, a legalização do aborto. O aborto em si, ele tem uma questão jurídica, a possibilidade da mulher abortar, né? Existem aspectos jurídicos. Mas, para além do aspecto jurídico, existem discussões sociais, existem discussões culturais, existem discussões políticas
que envolve essas situações. E estes grupos que têm interesse no julgamento, podemos dizer, grupos de pesquisas científicas da medicina para dizer o que é o feto, o que é o embrião, quantos meses, quantas semanas que começa a vida, isso é uma questão da medicina. Grupos religiosos que influenciam na questão em que medida que isso pode ou que não pode ser feito por uma visão religiosa. Grupos de movimentos sociais envolvendo o interesse, por exemplo, do direito das próprias mulheres, grupos organizados, grupos feministas, podem pedir para intervir nesse processo como amigo da corte, para que eles possam demonstrar o porquê aquele pedido deve ser julgado procedente ou porquê aquele pedido deve ser julgado improcedente, demonstrando aspectos que ultrapassam o interesse meramente jurídico. Correto? Tenham todos ótimos estudos, lembrem-se de acessar ao AVA, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e até a próxima.